Graça e paz, amém. Sejam bem-vindos, sou o pastor Carlos e eu quero hoje trazer uma mensagem bastante polêmica, né? Mas é de se pensar. Por exemplo, já percebeu que há muitas igrejas que trabalham, elas exercem pastores, né? Pastores, líderes, fundadores, né? Que trabalham contra o reino de Deus. Por quê? Quando o indivíduo ele começa a colocar regras de que Deus não mandou, Deus não disse nada a respeito disso, porque não tem nem base bíblica. Exemplo, se você cortar a ponta do cabelo, você vai ser disciplinado. Se você usar uma calça, você vai ser disciplinado. Se você fizer a barba ou deixar a barba crescer, você vai ser disciplinado. Se você pregar sem o paletó, você vai ser disciplinado, porque aqui é regra. Você entende? Não tem nada a ver com Bíblia Sagrada. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com chamado ministerial. Tem muitos pastores que falam assim, fundadoras e fundadores. Não, porque a igreja é assim, porque Deus me disse. Que nada, Deus não disse nada disso para ele. Porque Deus não é besta, entende? Deus não é uma criança, um menino infantil que vai utilizar das prerrogativas da autoridade para implantar um terrorismo na igreja. Está totalmente fora da palavra, percebe? Então Deus não é besta, Deus não é uma criança infantil que simplesmente, olha, faz assim, porque eu quero que o meu reino seja assim, porque se você não fizer assim, essas pessoas vão se perder. Aí o indivíduo coloca o reino que é dele, implanta o reino que ele quer e diz que foi o Senhor. Totalmente errado, Deus não falou nada. O que acontece é que esses homens e mulheres implantam o reino deles e dizem que é o reino do Senhor. Primeiro que quando a pessoa se converte, a primeira coisa que ela deixa de ser é a igreja, né? E passa a ser reino. Entendo que, mas pastor Carlos, qual é a diferença do reino e igreja? Gente, o reino tem que descer na igreja. Quando nós clamamos, oramos, buscamos, quando começamos o culto, não é para que o reino tome conta da igreja, ou seja, daquele amontoado de gente, aquele grupo de pessoas, não é verdade? A gente sempre busca de Deus para que elas possam buscar ao Senhor e o reino, a presença de Deus, o espiritual desce sobre a terra. Por quê? Porque quando o espiritual domina o físico, então Deus se manifesta. É assim que Deus se manifesta no meio dos louvores, por exemplo. Só que enquanto o reino não desce, o que tem? São pessoas. São olhares para as coisas humanas e imperfeições das pessoas, tentando controlar as pessoas, implantando terrorismo na igreja, implantando regras totalmente fora, sem base bíblica nenhuma. Não pode cortar o cabelo, porque aqui, se você chegar aqui com a camisa social, você vai para o inferno porque é antibíblico. Nada a ver. Então, pastores, você que tiver acesso a essa mensagem, por favor, converta-se nessa área. Você é homem de Deus, não estou botando em dúvida a sua conversão. Você é uma mulher de Deus, não estou colocando em dúvida. Mas eu estou colocando em dúvida a sua postura infantil e frágil em querer implantar um terrorismo e o Hamas dentro da igreja. Muito cuidado, porque isso é muito perigoso. E ai daqueles que dizem o que Deus não disse. Ai daqueles que implantam o que Deus não implantou. O que estiver fora da palavra, tem que rejeitar mesmo. E a ordem de decência? Sim, a ordem de decência é bem diferente do que a pessoa andar debaixo das regras e correntes que homens, pastores, apóstolos, presbíteros, diáconos, homens, colocam sobre as pessoas. Então vigia na terra, em nome de Jesus. Amém.